Olá, mais um Memória Manchete, dessa vez com um amigo que trabalha há muito tempo lá desde o início, mas um cara que você nem imagina o que ele fazia. O engenheiro Paulo Seljan, que o pessoal chamava de Seljan. Tudo bem, Paulo? Como é que você está? Oi, tudo bem? Graças a Deus, Santoro. Tudo bem contigo também? Tudo ótimo, graças a Deus. Mas vamos lá, o que você é? Você conta para as pessoas saberem o que você faz. Então, eu me formei na engenharia, né, lá na Santa Úrsula, fiz engenharia elétrica lá, Aham, e atualmente eu estou aposentado atualmente, sim. mas eu tenho uma microempresa que eu presto serviços, né, na área de energia solar, área de câmeras, né, sistema de Aham, segurança, interfone. Então eu estou nativa, graças a Deus. Eu não que estou bom, parado, não. que A bom, que gente bom. não pode parar. Não, enfim os carecas se encontram. Todo mundo que entrevista ainda diz que tem cabelo. Eu não tenho mais nada, não, só tenho umas penugens aqui. Mas diga lá, como é que você começou na Manchete? Eu comecei assim, eu trabalhava na Embratel, Aham, antes da Manchete, era concursado lá, e eu soube que a Manchete ia inaugurar, através da minha tia Zora Selja. Ela, escritora, e uma pessoa que conhecia o Zev, né? aham. Estava nesse meio. E aí ela comentou comigo e perguntou se eu queria trabalhar lá na Manchete. E aquilo ali me despertou, né? Uma coisa legal de eu querer ir para lá. E ela fez uma carta para o Zev, me apresentando. Então eu entrei lá através do Zev. Foi a minha porta de entrada. Eu também entrei pelo Zé, o Zé que me convidou para fazer o teste lá. É. Aí eu fui lá na sala do Zev, fui recebido lá por ele. Ele me encaminhou, ele desceu comigo lá para o quinto andar e me apresentou ao Paulo Ayer, que foi Paulo o meu Roberto gerente Ayer. lá. Isso, eu vim trabalhar com o Paulo Ayer, na gerência de telecomunicações e expansão, que o Paulo ele cuidava da expansão da rede, Uhum. mandar o sinal, né, para o Brasil inteiro, ele fazia o contato com as prefeituras, né, aquela coisa toda, e eu vim cuidar da Embratel, especificamente. Que legal. É É, porque as pessoas não imaginam, quando você liga a televisão, tem um monte de gente trabalhando ali atrás, né? é E verdade. antigamente era pela Embratel, né? É, Hoje não é mais, né? agora tem internet agora, mas era tudo via Embratel, tudo por link de micro-ondas. Não tinha naquela época, nem o Brasilsat tinha Não ainda. tinha o Brasilsat, né? Era por Nada, a micro-ondas. gente programava tudo pelas micro-ondas em visibilidade, que eram aquelas antenas repetidoras, né? Aham. Tanto que na região amazônica, lá que tem as selvas, as árvores, era uma transmissão muito difícil. Agora, depois do Brasilsat, não, né? Que o satélite facilitou a vida. Brasilsat lançado quando? Você lembra? Rapaz, eu não lembro o ano não, mas deve ter sido por meados de 88, por aí. Entendi. Eu não tenho certeza, não. Entendi. Mas e aí? Como é que você começa lá? Como é que você começa a fazer as coisas? Você era o cara da ligação com a Embratel. Porque as pessoas não podem Isso. imaginar isso, pô. Como é que é a Embratel? Embratel era satélite, pô. Ou então micro-ondas, você mandava o sinal ia para o Brasil inteiro, né? Ia Exatamente, para as sedes, para as afiliadas, para todo mundo, né? Isso. Tinha duas formas, né? A gente tinha a recepção de imagens, Uhum. que era o que o jornalismo recebia Isso, das isso. praças. É. Então, existiam horários pré-determinados que a gente, naquele horário, ia alguém lá para a ilha da edição do jornalismo, normalmente era o Mauro Kleiman ou o Nuno Ventura, que Uhum. gravavam lá, né? E a Embratel abria os links e era por rota, tinha a rota Nordeste, a rota Norte e a rota Sul. E dentro dessas rotas tinha as emissoras que geravam, né? Então era mais ou menos 5 minutos cada emissora gerando as matérias jornalísticas. Isso. E tinha o esporte também, que recebia as matérias esportivas. Geralmente quem ia lá gravar era o Joelson. Joelson Rocha. Isso, exatamente. Joelson Rocha. E eu programava esses horários junto à Embratel, né? O jornalismo me passava os horários, e era uma coisa fixa, não mudava não. Era todo dia aquele mesmo horário, criou-se um hábito, né, de geração. E tinha também a nossa geração
para as afiliadas e a rede, que eram 5 emissoras da rede e o resto era afiliada. Isso. Então, a gente, de madrugada, a gente gerava, era a geração da madrugada. A gente fazia o roteiro de por onde ia o sinal, né, as rotas, para abastecer todo mundo, né, com a programação em rede, que tinha lá também a programação local dele. Então, quem fazia isso comigo era o Adélcio, que trabalhou lá com o Dirceu Camargo. Lembro. Adélcio Marques, grande Adélcio. E rapaz, era uma trabalheira, que a gente ficava na munheca fazendo. Depois que o Brasilsat entrou, não, que aí gerava de madrugada via Brasilsat. Aí todo mundo recebia, né? Quem tivesse uma antena, recebia. Mas foi um trabalho legal. Eu comecei assim, sozinho, praticamente, eu fazendo, mas depois o Paulo Oer contratou mais 2 pessoas para me ajudar. Foi o Arlindo e o Maurício, também ótimos profissionais, e a gente criou uma equipe que deu conta do recado, graças a Deus. A gente nunca deixou a peteca cair. Vocês não apareciam, mas eram importantes para a gente, para a televisão e para o ar, né? Eu me lembro, eu me lembro que o Caetano falava, gravou o bacalhau. Porque o bacalhau Aí o que mandava. Às vezes tinham matérias extras, extraordinárias, que as pessoas mandavam. Que nem aquela do Tancredo. Tinha. Então, os canais extras que a gente abria. Os canais extras que aconteciam naquela hora, né? Isso. E a gente tem até um fato que a gente tinha a transmissão internacional da Viz News. Isso. Que aí já é no âmbito internacional, né? E todo dia tinha um horário pré-determinado. E aquele acidente que teve com a Challenger, lembra? Lembro. Nós fomos os primeiros a receber a imagem, rapaz. Porque a Challenger explodiu, né? Isso. A Viz News gerou, acho que eram as 15 horas que gerava, e foi um furo que nós botamos no ar. Fomos os primeiros do Brasil a botar a imagem no ar da Challenger. Se não me engano, o nosso correspondente era um amigo meu, Augusto. Alberto Dines. Foi Alberto Dines dessa vez? Foi o Alberto Dines que fez? Eu acho que foi o Dines, rapaz, se não me engano. Eu também não posso afirmar com certeza, não. Mas você vê que coisa interessante, pô. Vocês tinham contato direto com a Viz News e recebeu uma coisa que o mundo ficou estarrecido, né? Aquela professora que estava no Challenger, né? Isso. Aquela explosão, né? Foi uma falha, não sei o que aconteceu. É verdade. Ali foi uma comoção mesmo. Mas diga aí, já que você circulava por tudo quanto é lado, você deve ter história 3x2 para contar das manchetes. Tem algumas histórias, né? Vamos lá. Realmente. Então, tem as histórias muito legais, rapaz, na Copa... Não, Olimpíada de Seul. Porque a Olimpíada de Seul, rapaz, era uma doideira, que o sinal ele subia lá em Seul. Seul é do outro lado do mundo, do globo. Claro. Aí o sinal... E não tinha avisada com a América do Sul. Então o sinal subia em Seul, descia na Alemanha, subia na Alemanha e descia lá em Tanguá, onde ficavam as antenas da Embratel. Deus que me perdoe. E era chamado duplo salto, né? Uhum. Tinha um delay enorme. Imagina, o sinal internacional subia 2 vezes, né? Super delay. E nessa Olimpíada, rapaz, assim, teve um jogo acho que foi Seul e Japão, se não me engano. Uhum. E o comentarista, eu acho que era o Paulo Gil. Lembra do Paulo Gil? Lembro, claro que sim. O Paulo Gil estava lá no estúdio, aquele estúdio lá do cantinho, era estúdio A, né? Não, o do cantinho lá do contrário do estúdio News era o B. Era o B. Então. E ia entrar esse jogo, a gente ia botar no ar, aí o Paulo Gil comentou, era o Mauro Costa que estava lá, né? Aí o Paulo Gil falou assim, mas eu não tenho o nome dos jogadores. Os nomes tudo japonês, coreano. Aí o Mauro falou assim, não, você inventa aí, fala Lee, Kim, e vai narrando. Então foi muito legal, cara, que ele pegava ele e falava, vai Lee passa para Kim pegou. E no final deu certo, cara. Que coisa. O Paulo Gil, ele fazia muito off dos jornais, né, das matérias do jornal. E ele quase nunca aparecia, ele só aparecia quando alguém faltava.
Então a gente ficava sacaneando, já está lá em cima. A gente ficava sacaneando que ele se maquiava, porra, para fazer off, entendeu? Que ele ia na maquiagem fazer. Mas essa é interessante, né? Vai quem passou para junto. Tem a história também do judoca, né? Que a gente, nessa Olimpíada, o sinal ele vinha, era um pool de emissoras, porque ficava muito caro, né, para pagar sozinho. Sim. Satélite era uma baba, caríssimo. Então, era um pool de imagens, né? A imagem dos eventos era comum a todas as emissoras, e cada emissora tinha um horário de geração pré-determinado para receber as matérias. Sim. Aí, numa hora lá, a gente estava gerando lá um judoca lutando, uma geração, e não sei quem achou que aquilo ali era ao vivo e falou assim, põe no ar, põe no ar. Aí, na hora que botou no ar, rapaz, passou menos de um minuto, o cara acelerou lá a fita, aí o judoca começou a... Aí o narrador falou assim, mas esse judoca é muito rápido. Isso não há, rapaz, eu também estava lá, a gente ria muito. Isso é muito bom. Aí, o Hilário Marcelino ficava no estúdio também, grande Hilário, né? Quem que estava narrando essa luta, você lembra? Foi o Almada? Rapaz, eu não lembro, eu acho que era o Paulo Gil também. Também era o Paulo. Ele ficou lá direto na Olimpíada, né? Seul foi quando? Seul foi 88. 8, né? 88, né? 84 foi Los Angeles, 88 foi Seul e 92 foi Barcelona. A gente fez todos os eventos, né? Todas as Olimpíadas, Copa do Mundo, né? O Carnaval de 84, né? Foi o primeiro que nós fizemos. Aí tinha... A gente não tinha estrutura técnica, não é bem estrutura, vivência de fazer a televisão. E eu lembro que tinha que os cinegrafistas, os câmeras lá da avenida tinham que falar com o diretor de imagem, falar entre si, não tinha como, né? E nós fizemos essa comunicação por LP, linha privada da Telerge. Caramba! A Telerge passou linha telefônica, aí foi botando nos câmeras. Isso foi uma ideia do Márcio Stocker. Puxa vida, meu amigo. Ele foi lá na sala, a gente conversou, que a gente tinha muitas reuniões antes do evento, né? Márcio é meu amigo até hoje. Márcio é meu amigo. Que legal. Gente boa. Ele falou, vamos fazer por LP, Paulo César. Aí eu nem sabia o que era LP, eu falei, o que é isso? Aí o Márcio falou, não, são linhas da Telerge e tal, que eu estava começando também. Para as pessoas entenderem, é o seguinte, você tirava o fone do gancho e uma outra linha, que era a linha contínua, atendia. Aí atendia do outro lado. É ponto a ponto. Ponto a ponto, exatamente. Isso aí. E a gente tinha também lá no apoio técnico, no quarto andar, né, que era eu chamava o apoio técnico de coração da televisão, né, que ali todas as interligações era tudo feito lá. A gente tinha um magneto com a Embratel, que é um telefone ponto a ponto. Isso. Que na hora das gerações de sinais, a gente tirava, aí o cara do centro de TV da Embratel atendia a gente e falava, eu quero o sinal agora da TV Vanguarda. Aí o cara, pum, jogava. Acabou, agora vamos para a TV tal. E assim ia, rapaz, uma dinâmica muito legal. Que legal. Essa é uma história interessante, rapaz. Quer dizer, que fizeram por linha, como é que você chamou? É o nome que era? Linha privada, LP. LP, linha privada. Muito legal. Porque os câmeras, como é que os câmeras iam falar com o diretor ou mostrar uma certa... Por isso que a manchete, sabe, era aquela coisa bem... Como é que eu vou te dizer? O Carnaval da Manchete, todo mundo fala isso, né? O Carnaval da Manchete era excepcional. Então, esse carnaval foi um carnaval que marcou a gente, sabe? Porque... se viu o início, o meio e o fim da coisa, Paulo. Então, saber dessa outra história é muito legal. É muito legal. É verdade. Rapaz, a área técnica da Manchete, assim como a área de operações, eram profissionais assim, são, né, que muitos estão aí.
assim, altamente competentes, né, pô? Tinha o Suficite, lembra? Na parte de áudio. Meu pô, Deus, o Suficite é que botou o áudio nos campos, não lembra? A gente tinha também LP com Maracanã, a gente tinha LP com Vasco da Gama, já fixa, né? Ele ia lá e fazia toda a montagem lá. Olha aí, Vascão. E aí, o Suficite que botou o som também no gramado. Lembra disso? Ele começou a colocar o som no gramado. Foi ele que começou a colocar isso. Captava, né, um áudio já diferenciado. Xingamentos todos. Era uma loucura. Rapaz, é verdade. E o filho do Suficite, o Sufinha, ele era operador de microfone. O filho dele, né? Que eu sacaneava aquele garoto, coitado, que ele sofria na minha mão, rapaz. Ele era uma figura, né? E ele falava que nem o Barney. Ele falava, ô Santoro, como é que é? Tudo bem? Meu pai falou para falar com você, e você é a pessoa que vai me orientar aqui. Pô, eu fiz de tudo com ele, rapaz. Caramba, meu Deus do céu, caixinha de kill. Você lembra dois irmãos que tinha, que a gente chamava de Mil Ciclos, que eles faziam na voz o Mil Ciclos, cara? Também eram umas figuras, né, cara? Eram dois irmãos. Mas conta outra aí, que essa história é tão ótima. Rapaz, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui a minha colinha. Eu fiz aqui uma... Claro, pô. Vai lembrar tudo, pô. Tem uma outra boa do Pereira aqui, cara. Então... O contato que a gente tinha quando eu entrei lá, o contato com a Embratel era com um módulo de rádio e televisão na Embratel, que o chefe era o Antônio Pereira, conhecido como Pereira. Pereira, assim, profissional, excelente também, um cara espetacular. E a gente fazia sempre contato com o Pereira, com a equipe dele e tal. O Pereira, ele se aposentou na Embratel. Ele, antes de se aposentar, ele falou, ele me chamava de meu filho. Chamava todo mundo de meu filho. Ele falava, meu filho, eu vou me aposentar, vocês agora vão ter que falar lá com o Vitor, que era o segundo dele, né? Aí eu virei para ele e falei assim, Pereira, você quer trabalhar em televisão? Aí, rapaz, o olho dele brilhou. Ele, ligado, né, com as televisões, aí ele falou, poxa, quero sim, meu filho. Aí eu falei, então, olha, eu vou falar com o Jaquito, você aguenta aí. Aí eu fui até o Jaquito e falei assim, Jaquito, Pereira vai se aposentar, que o Jaquito conhecia a Pereira, né? A gente teve reuniões lá na Embratel que o Jaquito foi, eu fui, e nós já conhecemos ele pessoalmente. Aí o Jaquito, quando eu falei com o Jaquito falou assim, o Pereira vai ser o mais novo funcionário da Manchete. Na hora, rapaz, ele abraçou a ideia. Aí eu retornei, né, para o Pereira, aí falei da Boa Nova, pô. Aí o que aconteceu? Estava na Olimpíada de Seul, antes da Olimpíada. Aí teve uma reunião na Embratel, das emissoras todas, foi Globo, foi Manchete, todo mundo. Era um pool, né? Era um pool, né? Era um pool, isso. E o Pereira vai pela Manchete, não era mais da Embratel. Aí o povo da Embratel, quando o Pereira entra na sala, rapaz, foi assim, foi uma estranha, né? Aí, rapaz, o Pereira senta lá e fala que agora ele era Manchete, e aí foi uma gargalhada só, né? Mas isso é um fato pitoresco. Muito legal, muito legal, muito legal. E o Pereira, rapaz, ele ficou lá de 88 até o apagar das luzes. Eu fiquei com ele. Ele me pediu, me solicitou, ele falou, meu filho, nós não podemos largar a bola, tal, o salário está atrasado. Vocês ficaram até o final, até 99? Até o final, até o apagar das luzes. Olha, Santoro, eu vou te falar uma coisa, se a Manchete não saiu do ar no Brasil, é graças ao Pereira. É mesmo, né? Pereira, ele tinha um conhecimento com a diretoria da Embratel, na parte internacional toda, e ele que segurou. Eu lembro que a Manchete devia dever uma grana. Não, essa Manchete devia. Não, mas a Manchete fazia toda semana um cheque para pagar parte da dívida com a Embratel e Pereira ia lá, pagava. Mas ele segurou mesmo com os contatos dele. Olha, um grande profissional. Eu aprendi muito, muito com o Pereira.
Que é uma legal. pessoa que eu tenho um apreço assim, muito grande por ele. Maravilha. Outra. Vamos lá. Outra, deixa eu lá. Vem cá, com Adolfo você teve alguma? Não tinha. Teve uma história do Adolfo, rapaz, muito interessante, que eu participava de algumas reuniões lá no 10º andar, tinha uma mesa comprida, enorme. Isso. E quando tinha os eventos, né, a gente ia para lá com a direção, né, e o Expedito, na época do Furtado e o Rubens Furtado, Isso. e Alberto Léo, Palestina, todo mundo lá sentado para traçar a estratégia, né, e eu estava sempre participando. Numa dessas reuniões que a gente estava cuidando, eu não lembro qual foi o evento, entra o seu Adolfo na sala, aí ele veio naquele passinho dele, né, aí ficou um silêncio, né. Todo mundo calou a boca. Todo mundo calou a boca, aí ele sentou na cabeceira da mesa, que não estava ocupada, aí ele olhou para todos, aí falou assim, vocês estão cuidando de uma reunião e tal, né? Aí sim, aí ele falou assim, podem continuar. Aí ele falou assim, eu vou falar uma coisa. Isso eu presenciei, Santoro. Ele falou assim, eu sei que aqui, muita gente aqui me rouba, assim mesmo. Mas a empresa é muito rica, tá? O dinheiro não vai acabar, não. Você acredita nisso, rapaz? Eu sei que muita gente me rouba aqui, né? Mas a empresa tem muito dinheiro, não vai acabar, não. Aí foi uma risada só, né? Mas muita gente roubou mesmo, muita gente roubou, a gente sabe disso, né? Muita gente roubou. Ele falou isso eu presenciei, rapaz. Maravilha. Mas assim, legal. O Jaquito também, rapaz, quando ele me conheceu, foi logo no início que eu fui para lá, né? Eu ficava no 5º andar, minha sala era em frente à sala do Chiquinho. Isso que eu ia te falar, o Chiquinho era do 5º andar também. O cara que a gente tirava cabelo e quebrava clipes. A mania dele era ficar arrancando cabelo. Não sei por que ele essa mania. A gente via, né? Um via a sala do outro. Eu ficava em frente à Conceição, Grande Conceição. Grande Conceição Pinheiro. Também. Gente bonita. Aí o Jaquito, logo no início que eu fui, ele desceu para falar com o Chiquinho não estava. O Cláudio Azam ficava também onde era a sala do esporte, era onde o Cláudio Azam ficava naquela época. Aí o Cláudio Azam foi falar com ele e levou ele na sala do Paulo Aia. E eu estava lá, aí o Paulo me apresentou a ele. Falou, esse aqui é o Paulo Seljan, que vai cuidar da Embratel, blá, blá, blá. Aí o Jaquito vira para mim e... eu falei assim, muito prazer ser o Jaquito. Aí ele falou assim, me chame de Jaquito. Ele tirou o senhor. Tira o senhor. Já me deixou à vontade, né? Me chame de Jaquito. Aí eu falei, tá, muito prazer, Jaquito. Aí ele falou assim, você vai ser o homem que vai trazer... Não, que não vai deixar eu gastar o dinheiro com a Embratel. Ele falou assim, você vai ser o homem que não vai deixar eu gastar o dinheiro com a Embratel. Você vai cuidar do meu dinheiro com a Embratel. Eu falei, sim, senhor. O negócio deles era não gastar muito. Mas a Manchete tinha qualidade, né? A realidade é essa, a Manchete tinha qualidade. Uma qualidade de imagem, qualidade de produção. Não, os equipamentos. Eu lembro do Paulo Ayer. O Paulo Ayer trazia os prefeitos, né, de onde ele queria mandar o sinal. Isso. E ele levava o pessoal lá no 4º andar, o pessoal ficava assim, deslumbrado, porque era o equipamento mais moderno. E levava também para almoçar lá em cima. Levava para almoçar. Tem fotos no meu livro e naquele outro livro que você contribuiu, que você contou uma história, esse aqui, né, os 40 anos da Manchete, e daquele outro meu livro, aquele meu livro que eu tinha, o Paulo Ayer, se não me engano, tem uma foto dele no almoço, entendeu? Com pessoas. Ele levava as pessoas lá para almoçar lá naquele restaurante maravilhoso, né? E aí, pô, ele mandou essa foto para mim e eu aqui, ó, tem uma aqui, ó. Olha aqui, ó. Legal. E essa foto é histórica. Eu acho que a Luísa Brunet está aí, não é? A Luísa Brunet com o Humberto Saad e o Paulo Ayer aqui, né? Esse barbudo aqui. Isso mesmo. Grande Paulo Ayer. Eu falo com ele de vez em quando. Manda um abraço para ele. Ele também fala de vez em quando comigo. Aí depois, Santoro, que o Pereira foi lá para
Para Manchete? assumi, né? Eu fiquei com ele mais ou menos uns 2 anos no sinal, né? Vamos dizer assim. E depois ele me botou na telefonia da Manchete. Ele perguntou para mim se eu queria gerenciar a área de telefonia. O que era a telefonia lá na Manchete? É assim, ali quando a gente ia para o restaurante mais popular, que descia aquela escadinha ali, tinha uma porta ali onde ficavam as telefonistas e onde ficava a central telefônica. Sim. A Manchete tinha 600 ramais telefônicos, 600 ramais telefônicos. 600 ramais? Rapaz, não era brincadeira, entre os 2 prédios. Era muita coisa. E a Manchete fez uma permuta com uma firma paulista chamada Sofo, SOPHO, e adquiriu uma central telefônica computadorizada, espetacular a central, e instalou lá. E eu fui para São Paulo, fiquei 15 dias estudando essa central. Você ficou lá direto na Manchete estudando, lá em São Paulo estudando? Não foi na Manchete, não. Eu fiquei no Hotel Hilton, que tinha permuta, né, com a revista dos hotéis. Entendi. Rapaz, eu fiquei bem no Hotel Hilton lá, mordomia, mas fiquei estudando para poder operar a central, que ela era por terminal de computador. E eu fiz uma equipe lá de 4 pessoas, eram 2 técnicos da Telerge, o Ceni, que já era da Bloco Editores, não sei se você lembra do Ceni, ele que cuidava da telefonia. Eu lembro que tinha um orelhão dentro da Manchete. Tinha, lá no estacionamento, tinha. O pessoal ficava, da produção, ficava na fila para ligar, era uma doideira. Aí eu passei a cuidar da telefonia da Rede Manchete, desses 600 ramais, rapaz. Mas foi um trabalho também muito legal, muito legal. Mas eu não sabia que você tinha ficado até o final. Eu não sabia, pensei que você tivesse saído. Eu aprendi telefonia lá depois. Aí depois que começou a Manchete a ficar, né, daquele jeito, eu voltei a trabalhar lá diretamente com o Pereira e nós ficamos até o apagar das luzes. Eu lembro que o Pereira, toda sexta-feira, ele não, a casa, mas através dele eu recebi uma quantia para poder, claro que não era o meu salário, mas para poder me tocar a vida, né? Tocar a vida. Tocar a minha vida. Mas você recebeu tudo, Paulo? Recebi, mas demorou 10 anos para eu receber. É mesmo? Mas eu recebi. Que legal. Recebi parcelado em 10 vezes. Mas você recebeu da TV Ômega? Foi da TV Ômega? Foi da TV Ômega. Que, por exemplo, eu sempre falo isso, o Ronaldo Rosa, eu achava que ele tinha recebido tudo, não recebeu nada. Caramba, é mesmo? Não recebeu nada. Muita gente não recebeu nada, muita gente. Acho que Joelson também não recebeu nada. Joelson também ficou até o final. Lembra? É verdade, algumas pessoas ficaram. Algumas pessoas ficaram ali até o final e não receberam. Mauro Costa, se não me engano, morreu sem receber, tá? Se não me engano. Se não me engano. A situação da Manchete ficou crítica, né? Então, no final foi a verdade. Ali só ficou mesmo o pessoal que estava assim, em cargos, né, essenciais, né, para não fechar a emissora. Né? Na verdade, eu acho que esse canal 6 tem uma caveira de burro ali, né? Mesmo, né? A Manchete fechou, entendeu? Essa rede TV rede TV é um horror. Entendeu? Acho que tem uma caveira de burro nesse canal 6 do Rio de Janeiro. Não tem como comparar. Mas foi muito legal, né? Nossa. Qual foi o fato mais marcante, para a gente finalizar nosso papo, qual foi o fato mais marcante para você dentro da Manchete? Rapaz, o fato mais marcante para mim, eu acho que foi quando o São Adolfo partiu, sabe? Assim... ali, porque ali é aquela presença dele, né, que estava ali sempre, a gente sabia que ele segurava muito a barra ali, né, da Manchete. Se não me engano, foi dia 19 de novembro de 95, se não me engano. Né? Ele foi um mito ali, né, para nós todos. Ele era um baluarte ali para a gente. Então, acho que esse foi assim, o fato que mais marcou, né? Foi uma comoção entre nós, funcionários, né? Tanto da TV como da Bloco Editor. Eu não estava mais lá, eu já tinha saído em 88, já estava em 95.
Eu estava, o quê, meu Deus do céu? Não me lembro. Eu estava em alguma coisa, estava indo para Estácio, alguma coisa assim. Então nem me lembro. Tá. Mas todo mundo soube, né, que o seu Adolfo morreu, imagina, foi uma comoção verdade. Muita gente, né, porque ele tinha muitos amigos. Paulo, verdade. Mas... tem mais alguma história? Não, história não. Eu só quero deixar registrado aqui, rapaz, assim, que televisão, eu sempre falava isso e falo, é um trabalho de equipe, é como se fosse uma corrente com os elos, né? E cada elo desse tem que estar muito bem fechado, que se um elo se abrir, aí já era. Todas as áreas, exceção, abre tudo. Abre tudo. E dizer também que, para mim, rapaz, assim, foi uma coisa muito marcante. Espera que o celular tocou, deixa eu tirar. Pronto. Para mim foi um fato que marcou muito a minha vida, rapaz. Trabalhar lá na família Manchete, né, como a gente fala. As amizades que até hoje perduram e uma coisa boa, positiva. Exatamente. Amigo, olha, muito obrigado pela tua entrevista, sabe? Boa semana. Sou grato também, viu? Quando... É uma satisfação estar aqui contigo, Santoro. Esse teu trabalho é muito legal, de resgatar essa memória da Manchete. Para a gente sentar, né? Deixar isso aí para um legado para as pessoas conhecerem como é que foi a Manchete, né? Aquela última grande TV aberta, né? Brasileira, né? É verdade. Tá bom? É verdade. Tá bom, meu amigo. Um abraço, fique com Deus. Você Um abração. também. Fique com a gente. Valeu.